そんな君に。Olá, você ligado aqui no Consoles e Jogos Brasil. Esse é o episódio 2 da playlist Destrinchando Uma Musume. Nesse vídeo eu vou explicar cada botão do modo carreira. No vídeo passado eu expliquei como Eu expliquei como o jogo funciona. Agora eu vou explicar como cada botão da tela do modo carreira funciona, porque aqui é onde a maioria dos iniciantes se perdem, tanto por não saber inglês, quanto por ser muito confuso esse tanto de botão na tela. Se você já entrou nessa tela e ficou olhando sem saber o que fazer, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou explicar absolutamente tudo o que aparece aqui. E mais importante, quando usar cada coisa. Visualmente, a gente tem três coisas nessa tela. A parte de cima, a parte do meio, são os status, e a parte de baixo. Toda vez que você começa um turno, você precisa olhar essas três áreas antes de decidir qualquer coisa. Aqui no calendário, a gente consegue ver os anos em que a nossa cavalinha vai estar treinando. O Junior Year, que é o momento em que a gente prepara a base, o ano em que você usa apenas para aumentar a amizade com suas cartas de suporte. O Classic Year é o meio de jogo. Eles estão a maioria das corridas mais importantes da sua cavalinha. E o Senior Year é o final de jogo. É onde você fecha a sua build. No começo você treina mais, e no final você precisa estar forte o suficiente para vencer. Cada turno é metade de um mês, então você tem um número limitado de ações até o final da carreira. Desperdiçar um turno é perder força bruta. Energy! A energia é a estamina do seu cavalo para treinamentos. Quando ela estiver cheia, vai ser ótimo. No meio, ainda dá para treinar. Baixo, vai estar em uma área de risco. E quando estiver vermelha, vai ser perigosa. Quando ela estiver baixa, o treino pode falhar. Você pode ganhar uma condição negativa, que vai fazer você perder um turno para recuperar essa condição. E além de fazer você perder turno, porque quando você falha o treino, você não ganha nada. E de bônus, ganha uma condição negativa, que faz você perder mais turnos à frente. Então, a partir do momento que você vê na tela falhou, já se vão 3 turnos. Então a dica para iniciante é abaixo de 30% de energia, normalmente é melhor descansar. Humor. Aqui temos os níveis de humor: Awful, Bad, Normal, Good and Great. Horrível, ruim, normal, bom e ótimo. Horrível, os treinamentos vão ter 20% menos resultado e sua cavalinha nas corridas vai ter 4% menos performance. No ruim, os treinamentos vão dar 10% menos atributos e sua cavalinha nas corridas vai ter uma performance reduzida em 2%. No normal não muda nada, você não ganha, mas também não perde. No bom, aumenta o resultado dos treinos em 10%, e os atributos da sua cavalinha serão melhor em 2% nas corridas. E o Great, que é o melhor de todos, que é onde você sempre deve deixar o humor da sua cavalinha, aumenta o resultado dos treinos em 20% e o resultado das corridas em 4%. E o que significa esse resultado nas corridas? Significa que sua cavalinha pode ativar ou não ativar certas habilidades dependendo do humor dela. Ela pode gastar ou não gastar fôlego à toa, baseado no humor dela. Então, sempre deixe sua cavalinha feliz. Quanto melhor o humor, mais status você ganha por treino. Se tiver bad, priorize melhorar o humor antes de treinar pesado. Opa, Zé TPM da edição aqui. Mais pra frente eu acabei esquecendo de falar do botão Recreation, recriação, que é usado para você melhorar o humor da sua cavalinha. Quando acontece o acampamento de verão, que é quando você vai pra praia, o botão Recreation e a enfermaria e o descanso viram um só. Mas eu não recomendo você... É uma dica rápida, eu vou me aprofundar em outro vídeo, mas eu não recomendo você usar ele no momento na praia, porque a praia bufa todos os outros treinamentos. Então vale mais a pena você gastar em treinando inteligência do que descansando no momento que você estiver na praia. Só isso mesmo, tamo junto. Algumas corridas vão exigir um número mínimo de fãs pra você correr. Se você não tiver, você vai travar a progressão do jogo, ou às vezes não vai nem avançar. Ignorar corridas menores e depois não ter fãs suficientes é um erro comum de alguns iniciantes. E a minha dica é, se tiver com poucos fãs, faça uma corrida opcional, uma que seja fácil. Você vem aqui em Races, procure uma que tenha 2 estrelas na descrição, que vai ser onde sua cavalinha vai atuar melhor. Agora vamos para o centro da tela, a área de treinamento, onde você vai passar a maior parte do tempo com sua cavalinha. Quando você for treinar com sua cavalinha, você sempre vai procurar os treinos em que tem as cartas de suporte alocados nele, pois treinos com cartas de suporte dão mais pontos que treinos
treino sozinho. Um treino sem ninguém, por exemplo, aqui, tá dando apenas 9 pontos. O treino com apenas uma pessoa tá dando 11 pontos. E um treino com 3 pessoas tá dando 13 pontos. Então, sempre priorize os treinos que tiver mais pessoas e os personagens que têm maior vínculo. Essa barra embaixo dos personagens é a barra de vínculo. Ela começa azul, sendo a mais baixa, depois vai de verde para amarelo e de amarelo para laranja. Quando ela ficar laranja, você vai ficar a um passo do nível máximo de amizade com sua carta de suporte, que vai liberar o treino arco-íris, que é o treino mais forte que você obtém. Sempre que o treino arco-íris estiver liberado, sua barra de treino vai brilhar e você vai ter o melhor tipo de treino para sua cavalinha. E a dica para iniciante é: no Junior Year, você priorize sempre apenas treinar onde tem mais cartas de suporte, para poder aumentar o vínculo com elas, para quando você chegar no Classic Year, você liberar mais cedo os treinos arco-íris e conseguir melhorar mais rápido os atributos da sua cavalinha. Vamos explicar os status. Speed, velocidade. É importante para quase todas as distâncias, é sempre a prioridade para as corridas curtas e é muito importante também para as médias. Um erro comum de iniciantes é só treinar a speed e esquecer a estamina. Treinar a speed diferencia no valor da velocidade máxima que sua cavalinha consegue alcançar. Quanto maior sua speed, maior a velocidade máxima dela. Stamina! Estamina define a resistência da sua cavalinha. Se sua cavalinha é feita para corridas curtas, você não vai precisar tanto treinar estamina, pois a corrida não vai ser grande o suficiente para ela precisar se cansar. Agora, para corridas longas, vai ser um atributo mais importante, talvez ficando em segundo ou primeiro lugar, que você deve treinar mais. Pois sem estamina suficiente, sua personagem praticamente morre no final, ela não consegue terminar a corrida. Power! Potência! A potência é o que define se sua cavalinha vai conseguir ou não sair do meio do pelotão no meio da muvuca, que fica aquele monte de gente, uma batendo na outra. É importante para ultrapassagem e muito boa para estilos agressivos. Eu gosto de falar que a velocidade é para aumentar a velocidade máxima da sua cavalinha e a potência é o tempo que sua cavalinha leva para chegar na velocidade máxima. Guts! Coragem. Coragem no começo não é prioridade máxima, mas ajuda no final da corrida. Eu não vou me aprofundar em fórmula ainda, mas ela ajuda sua cavalinha a sair do pelotão e ir para primeiro lugar. Não é tão necessário assim no começo de jogo, mas a gente vai chegar lá uma hora. Witch! Witch pra mim é a segunda maior, melhor, mais importante habilidade, logo atrás de velocidade, obviamente. Ela ajuda na ativação de skills, ajuda a evitar decisões ruins e diminui a chance de falha leve, o que significa que quanto maior a inteligência da sua cavalinha, menos besta ela é. Meio óbvio isso, porém, ela vai saber gerenciar o fôlego dela durante a corrida e vai ativar as habilidades na hora certa. Isso quando ela vai ativar, que com a Witch baixa, na maioria das vezes as cavalinhas elas não ativam. E a dica prática, não ignora o Witch. A maioria dos iniciantes, eles desmerecem muito essa habilidade. Agora vamos para a parte de baixo da tela. Aqui no botão Rest, que significa descanso em inglês, é o botão que você vai clicar quando sua cavalinha se cansar. Quando chegar mais ou menos 30%, você aperta esse botão e ela vai descansar e vai recuperar energia. A recuperação não é fixa, ela vai de 30, 50 ou 70 de energia, sendo 70 o que você vai querer sempre. E uma dica prática é, se você precisa treinar forte no próximo turno, vale a pena descansar antes. Sempre pense no próximo turno, não só nesse. Botão Race. Em Race você consegue ver as corridas obrigatórias da história, as corridas obrigatórias da história, tanto como as corridas opcionais, sendo as opcionais apenas para conseguir status, skills e fãs, e as obrigatórias sendo obrigatórias. As vantagens de fazer essas corridas são para ganhar fãs, skill points e experiência, que no caso serão status para sua cavalinha. Um erro comum que iniciantes cometem é correr demais e ficar sem tempo para treinar. Iniciante deve sempre focar nas corridas da própria carreira. Como iniciante, é sempre melhor ficar só nas corridas da própria carreira e ficar 100% do tempo treinando sua cavalinha. Skills. As skills, ou os pontos, vêm de treinos e corridas. Todas essas skills aqui, ou habilidades,
tem custo, e os custos são os skill points. As hints, ou dicas, reduzem os pontos. E o que são dicas? Dicas são coisas que você consegue ao treinar com suas cartas de suporte. Quando aparecer esse símbolo no modo treinamento, significa que quando você treinar com essa carta de suporte, ela vai te dar uma dica de alguma habilidade ou vai melhorar alguma habilidade que você já conhece. Um erro clássico que iniciantes cometem é comprar skills cedo demais. O melhor momento para se comprar skills é esperar a próxima corrida importante. Lá você já deve ter treinado bastante, ter conseguido algumas dicas e diminuído os custos das skills. Também deve ter ganhado bastante skill points para comprar mais. Infirmary, ou enfermaria. A enfermaria é onde você vai gastar seu turno para remover uma condição negativa da sua Uma. As condições negativas são condições que te impedem de progredir no jogo, dependendo de qual seja. Uma, por exemplo, é a metabolismo lento, que faz com que os treinos de velocidade não deem pontos. Então, enquanto sua Uma estiver com metabolismo lento, ela não vai aumentar a velocidade dela, o que é um problema. Clicando na enfermaria, você vai ter uma chance de curar essa condição negativa. É uma chance melhor do que descansar, porém não é 100% garantido. Tanto que, às vezes, vale mais descansar do que arriscar a enfermaria, caso você não precise treinar velocidade no momento. Porque tem chance de descansar também curar metabolismo lento, só que a enfermaria é quase certeza. Resumindo, e a mentalidade final é: toda vez que você começa um turno, faça essa sequência mental. Como está a minha energia? Como está meu humor? Onde estão os meus suportes? Tem uma corrida chegando. Uma Musume não é sobre apertar botão, é sobre tomar decisões inteligentes, turno após turno.